Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Jefferson, para conversar mais um pouquinho com vocês sobre qual que será o assunto de hoje? Célula. Então, gente, a gente vai comentar um pouquinho sobre a célula, mas esse enfoque que a gente vai trabalhar da célula é baseado no nível do 6º ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem? Então não tem um aprofundamento muito grande em virtude da sequência dos assuntos que eles ainda precisam ver para a gente conseguir se organizar nesses conteúdos. Então é baseado no 6º ano do Ensino Fundamental 2, certo? Bom, vamos lá, o que acontece? A gente precisa relembrar algumas coisinhas sobre célula para a gente ter uma noção de como que a gente faz um andamento desse tema e como que a gente consegue abordar assuntos relevantes dentro desse assunto. Uma sequência lógica. A gente sabe que a célula, basicamente, ela é formada por 3 partes importantes, que é a membrana plasmática, né, que é o envoltório que dá forma à célula, e além disso ela tem uma função importante de fazer o controle de entrada e saída de substâncias dentro do aspecto celular, então ela controla o que entra e o que sai da célula. Isso são substâncias, nutrientes, em geral, beleza? Ela é como se fosse a segurança da célula, ela que determina quem vai passar e quem vai ser retirado do meio intracelular. Intra, dentro da célula, extra, fora da célula, beleza? O meio intracelular e o meio extracelular. Ela é a segurança que faz o intermédio dessa entrada e dessa saída. Ela que dá permissão para essas coisas, tanto para um lado quanto para o outro. Temos também o citoplasma, que vai ser muito importante na aula de hoje, que é um líquido, né, composto por água, proteínas, sais minerais, etc., que a gente chama de citosol, né? E esse líquido ele tem algumas estruturas importantes que têm funções super relevantes na nossa aula de hoje. Mas guarda essa informação. Citoplasma, um líquido que está dentro da célula, né, pós-membrana plasmática, e lá tem, entre algumas coisas, estruturinhas que a gente chama de organelas. E essas organelas vai ser o nosso enfoque da aula de hoje, mas guarda essa informação, por enquanto, beleza? E temos também o núcleo, né? O núcleo, ele é uma região celular, né? Mais ou menos central ali na célula, que tem a característica de guardar uma molécula super importante, que até alguns chamam de molécula da vida, que é o DNA, né? Na verdade, ele guarda o material genético, mas a gente considera nesse aspecto o DNA. Mas dando um spoiler do que virá adiante, o núcleo, ele guarda o material genético em si. É lógico que um desses materiais genéticos é o DNA. Só que a gente pode considerar, e veremos isso mais para frente, o RNA também como material genético, dependendo do ser vivo que você está tratando, beleza? Então a gente considera, para generalizar, para ajudar uma informação extra que vai ser útil para vocês, consideramos o núcleo como o espaço da célula onde está guardado o material genético. Esse, em grande maioria, é o DNA, mas pode ser um tal de RNA, que veremos mais à frente, beleza? Por enquanto, só saibam que o núcleo serve para guardar essa informação, o material genético. O DNA, em sua grande maioria dos seres vivos, mas também o DNA, beleza? Em alguns deles. Bom, aí você fala assim, beleza, professor, isso eu entendi e tal, você já comentou, legal, a gente já viu, dá pra ver em outras fontes, beleza. Mas qual que é o importante que a gente precisa saber? Bom, a gente precisa saber que as células, elas não são todas iguais, né? A gente percebe que uma célula do músculo é diferente nas suas funções e nas suas características de uma célula do seu cérebro, uma célula nervosa, por exemplo. Então a gente percebe que, se a gente pegar o nosso corpo como referência, temos vários aspectos que a gente consegue diferenciar as células. Basicamente, não diferenciar na sua composição. A composição básica é membrana, citoplasma e núcleo, certo? Mas, de acordo com as funções que as células desempenham em partes diferentes do organismo de um indivíduo, a gente pode considerar uma diferença pontual nesse aspecto. Então, de acordo com o jeito que a célula funciona e para que ela serve dentro do corpo, o que realmente ela faz com que eu consiga diferenciar
células, elas não são iguais, né? Então a célula do músculo, ela tem uma característica diferente na sua funcionalidade de uma célula dos ossos, por exemplo, de uma célula do coração, de uma célula do cérebro e por aí vai. Então você percebe que regiões com células por toda a sua totalidade, mas eu tenho características diferentes quando eu pontuo funcionalidades das células, beleza? Então não se confundam, não estou falando diferença no sentido de constituição. Constituição é a mesma, citoplasma dentro com o núcleo e por fora a membrana. Funcionalidade eu posso diferenciá-las nesse aspecto, beleza? Fazendo um lembrete, eu tenho células eucariontes e procariontes, né? Isso vai da presença ou não da carioteca, que é a membrana que isola o núcleo do citoplasma. Eucariontes têm essa carioteca, né? E procariontes não têm essa carioteca. E os únicos procariontes conhecidos hoje são as bactérias, né? Todo o resto dos seres vivos, por enquanto, são eucariontes, ou seja, tem a carioteca entre núcleo e citoplasma. Joia? Tudo bem. Aí você fala, beleza, professor, já entendi essa composição celular e tal, as partes, você relembrou muito bem, você relembrou a diferença entre pro e eucarionte, né? Tem mais alguma diferença que eu preciso relembrar antes da gente dar o início ao nosso assunto de fato? Ao funcionamento da célula no aspecto das suas estruturas no citoplasma? Tem. Lembra que entre células vegetais e animais há diferenças importantes, né? Uma diferença que é super relevante, que é a primeira que a gente cita quando a gente entra nesse assunto, é a parede celular, né? A parede celular, ela é uma estrutura a mais nas células vegetais, que ajuda no revestimento da célula junto com a membrana plasmática. Seres eucariontes animais não possuem essa parede celular, somente os vegetais, beleza? Então, quando você considera parede celular, você considera vegetais e não animais. Então, entre animais e vegetais tem essa diferença clássica. Existem outras que a gente vai ver já já nas estruturas do citoplasma. Por enquanto, fiquem com a parede celular para vegetais e não para animais, beleza? Bom, até uma revisãozinha tranquila, né? Isso deu só 7 minutinhos, pouca coisa. 7 minutinhos e meio. Então vamos lá. Aí você fala assim, professor, você falou para eu guardar informação sobre as estruturas que o citoplasma possui. E você já citou lá, você deu uma referência, que essas estruturas a gente chama de organelas. Isso é verdade? É. No nosso citoplasma e dos outros seres vivos, existem algumas organelas, que são estruturinhas que têm diversas funções dentro da célula, que em conjunto fazem a célula funcionar. Então todas as funções celulares que eu percebo é baseado nessas estruturas, que a gente denomina organelas citoplasmáticas, ou organelas do citoplasma, beleza? Não vai repetir as citoplasmáticas, senão vão pensar que é palavrão. Organelas do citoplasma, ou organelas citoplasmáticas. É um trava-língua, mas funciona. Organelas do citoplasma, ou organelas citoplasmáticas. Vamos lá, professor, quais são essas? Bom, são algumas, mas que eu fiz para a gente tentar entender melhor? Eu separei mais ou menos a função básica de cada uma delas e se elas estão presentes ou não em células animais e vegetais. Então a nossa diferença no aspecto de células animais e vegetais passa também por ter organelas exclusivas de uma e organelas exclusivas de outra, beleza? Então, além da parede celular, você tem essa diferença na questão das organelas. Vocês vão perceber que tem uma organela que é exclusiva dos animais e tem duas organelas que são exclusivas dos vegetais. A gente vai comentando e à medida que forem surgindo, a gente fala, beleza? Professor, qual que é a nossa primeira organela? Bom, eu separei uma ordem aqui para ficar mais lógico a gente entender e a gente vai comentando de modo simples, beleza? A primeira organela que a gente tem é o citoesqueleto. Aí você fala, nossa, professor, citoesqueleto quer dizer que a célula tem esqueleto de osso e tal, essas coisas todas? Não, não é isso. A célula tem esse tal de citoesqueleto, que é o quê? É uma rede de canais finos e rígidos que ajuda no transporte de substâncias da célula
beleza? Ou para a célula, e também dá forma para essa, beleza? Então, ó, citoesqueleto é uma rede de canais finos e rígidos que dão formato e ajudam no transporte de substâncias para a célula e da célula para outra região, beleza? Entendido? Não tem nada de osso, nada, apesar de ser citoesqueleto, é só porque ele dá formato. Como o nosso esqueleto dá formato para o nosso corpo, dá uma sustentação e um formato básico na nossa estrutura corporal, beleza? Professor, esse citoesqueleto tem essas duas funções só, né? Isso, só. Aí desse citoesqueleto origina outras estruturas, outra organela importante. Então esses citoesqueletos eles são canais finos e rígidos que formam microtúbulos, né? Tubinhos e tal que se ramificam. Desses tubinhos surgem o tal dos centríolos. Centríolos. Professor, centríolos? Isso, centríolos. Esses centríolos são estruturinhas que participam da divisão celular, na hora que a célula vai gerar mais células, né? Em alguns processos que a gente vai ver mais para frente, por enquanto só saibam, a célula se divide, né? Em outras, para manter o ciclo e a quantidade padrão de células no nosso corpo e de outras espécies também, beleza? Então, nessa divisão celular, os centríolos participam, eles ajudam nesse processo de divisão celular. É a principal função dessas organelas. Professor, esses centríolos estão presentes nas células vegetais e animais? Aí é um fato interessante. Lembrem, centríolos só estão presentes em células animais, ou seja, nós temos centríolos. Vegetais não têm centríolos, beleza? Citoesqueleto, os dois têm. Então, quando eu falar exclusivo, é porque tem um e não tem o outro. Quando eu não falar nada, é porque tem nos dois. Por exemplo, citoesqueleto, mas depois eu repasso. Citoesqueleto tem nos dois. Centríolos participam da divisão celular, né? Para gerar mais células, para manter o padrão do nosso corpo, do indivíduo. E são exclusivas de células animais. Não possuem, não estão presentes em células vegetais. Beleza? Beleza. Professor, e agora? Bom, agora vem outros dois caras na sequência. Dois retículos, certo? É uma rede entrelaçada. Tem o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como retículo endoplasmático granular. E o retículo endoplasmático liso pode ser retículo endoplasmático agranular. O A no começo, tudo junto, tá? Agranular. Então, ó, retificando. Quando você fala de retículo endoplasmático liso, você pode chamar ele de agranular. Agranular. Quando você fala de retículo endoplasmático rugoso, você pode chamar de granular. O retículo endoplasmático liso é uma organela que ela tem a função de produzir óleos e gorduras. Ah, professor, que bacana, ela produz óleos e gorduras. Tem um nome que eu consigo simplificar essas duas palavras, óleos e gorduras? Tem. Começa com L e termina com ipídios. Lipídios. Lipídios são óleos e gorduras. Então, quando você fala no retículo endoplasmático liso, ele tem a função clara de produzir lipídios. Ele atua na fabricação desses lipídios, que são óleos e gorduras. Beleza? Retículo endoplasmático liso, abreviado REL. Fica REL, né? Com as letras maiúsculas, se quiser abreviar. E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma função interessante. Não é a mesma do liso, é lógico, senão seriam iguais. Ele tem uma função de produzir também, então ele fabrica, só que ele não fabrica lipídios, ele fabrica proteínas, beleza? Então lipídios atuam na... retículo endoplasmático rugoso atua na fabricação de proteínas e o retículo endoplasmático liso na fabricação de lipídios. Então, retículo endoplasmático liso, lipídios, retículo endoplasmático rugoso ou granular atua na fabricação de proteínas. Abreviado pode ser R de retículo, E de endoplasmático e R de rugoso, beleza? Fica hair, né? Não é hair com H, tá? É hair, R-E-R, maiúsculos, abreviado. Professor, quando você fala de retículo endoplasmático liso e rugoso, geralmente vem uma curiosidade.
Por que um é liso e outro é rugoso? Porque quando você considera o retículo endoplasmático rugoso, ele tem junto com ele outras organelas que aderem nessas estruturas, nessas redes que formam tal retículo. Essas estruturas são organelas chamadas ribossomos. Ribossomos. Os ribossomos são organelas que aderem no retículo endoplasmático rugoso e fazem com que o conjunto desses dois, retículo endoplasmático rugoso mais ribossomos, juntos produzam as proteínas. No liso, você não tem esses ribossomos aderidos. Então a diferença entre liso e rugoso dos retículos é que um tem ribossomos aderidos e juntos produzem as proteínas. E o outro não tem esses ribossomos e fazem a fabricação dos lipídios, óleos e gorduras. Beleza? Beleza. Bom, aí o próximo. O próximo é um nome também curioso. É o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Nossa, professor, que nome estranho. Complexo de Golgi, o nome deriva de quem o descobriu. Então foi um cientista de sobrenome Golgi que evidenciou primeiro essa estrutura na célula. Complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi faz? Ele tem a característica de receber todas as substâncias que a célula produz. Então ele ajuda no recebimento dessas substâncias, ele ajuda a digerir essas substâncias e ele também ajuda na produção dessas substâncias, beleza? Em linhas gerais, a gente fala que o complexo de Golgi, ele tem a função de produzir secreção celular. Então, todos os resíduos ou produções que a célula faz, passa pelo complexo de Golgi, ou complexo golgiense, beleza? Então, ele faz a produção, ele faz a digestão e ele faz a absorção dessas substâncias. O conjunto dessas três funções é a secreção celular. Então, tudo que é secreção celular é a cargo do complexo golgiense, certo? Certo. E como eu estou dizendo, como eu não citei nada de célula animal ou vegetal, tem nas duas. Então, ó, só retificando, citoesqueleto tem nas duas, retículo endoplasmático ambos tem nas duas, inclusive com os ribossomos, complexo golgiense também, né? E os centríolos é só a cargo das células animais. Bom, vamos lá. Próximo, professor. O próximo é uma organela que talvez ela é a mais interessante de todas e é que no futuro vai ser mais detalhada em relação às outras. Por quê? Porque essa estrutura ela tem a função clara de fazer a matriz energética da célula. Ou seja, tudo que a célula necessita fazer, ou seja, tudo que as organelas fazem, as outras, precisa de energia. Então, você tem um consumo, um gasto de energia para realizar determinadas funções celulares. Isso é lógico. Não existe custo zero nesses aspectos que a gente comentou. Existem alguns, mas não são tão relevantes nesse momento. Tudo que a gente comentou de produção, de armazenamento, de fabricação, depende de gasto energético. Professor, quem ajuda a equilibrar esse gasto energético ou de alguma forma trazer energia para a célula para ela utilizar da melhor forma possível são as mitocôndrias. Mitocôndrias, elas são um mito mesmo, né? Mitocôndrias são organelas que auxiliam na matriz energética celular. Professor, como? Bom, elas fazem dois processos. Elas fazem a respiração celular, captando o gás oxigênio, beleza? Fazendo a manutenção da respiração. E, além disso, ela ajuda a aproveitar a glicose para realização da produção energética. Então, é mais ou menos assim. Ela consegue fazer a respiração celular captando o oxigênio, certo? Que a célula necessita, e daí ver energia. Esse fluxo, né, da respiração celular. E além disso, ela consegue fazer a captação e o direcionamento da glicose, que é uma molécula energética, é um açúcar, tá? É um açúcar que tem no nosso corpo e ele serve para energia. Só quem faz essa transposição de energia para a célula é a mitocôndria. Então ela consegue fazer com que a glicose seja transformada em energia para a célula utilizar e ela consegue fazer a respiração da célula através da captação do gás
oxigênio, que tem o símbolo O. Quando é gás, vai ter o 2 embaixo, beleza? Gás, oxigênio. Então, ó, respiração celular e produção de energia através da molécula de glicose, que é um açúcar que tem no nosso corpo que serve para produzir energia. Só que precisa que alguém faça isso. E quem faz para a célula são as mitocôndrias, beleza? Bom, até aí a gente tá legal. E mitocôndrias tem em animais e células vegetais, certo? Vamos para as últimas. A gente tem na sequência os lisossomos. Aí você fala, nossa, professor, lisossomos. Tipo, quando eu tô sem dinheiro, eu sou um lisossomo. Eu e você, porque nós lisossomos. Estamos lisos? Não é bem isso. Os lisossomos são organelas que têm uma função clara de fazer a digestão no citoplasma. Então, de alguma forma, ela consegue fazer a reciclagem de algumas substâncias que a célula quer dispensar e outras que ela quer renovar, beleza? Então ela faz o controle, a gente fala que é a reciclagem de substâncias, que é o quê? Ela faz a digestão, então ela retira coisas em excesso, que a célula talvez não vá usar, e ela repõe algumas outras coisas que a célula precise utilizar em algum momento, beleza? Então ela faz a digestão celular, ou a reciclagem de substâncias que a célula necessita excluir, ou que a célula necessita repor, beleza? Lisossomos, certo? Só lembrar quando ele está sem dinheiro. Lisossomos. Lisossomos. Bom, as últimas são mais 3. Tem os peroxissomos. Peroxissomos. Olha que nome esquisito. Porém, a função não é tão esquisita. Os peroxissomos, eles têm uma função super importante de fazer a desintoxicação celular. Ou seja, quando tem algumas substâncias que estão prejudicando muito a célula, ele faz o quê? Ele faz a retirada dessas substâncias via reações químicas, beleza? Professor, qualquer substância ele consegue retirar? Bom, nem todas. Os peroxissomos, eles são exclusivamente da retirada de peróxidos, que são substâncias que a célula eventualmente não quer ou em excesso pode prejudicá-la. Então esses peróxidos, que são substâncias que podem prejudicar a célula, são retiradas através dos peroxissomos. São organelas que ajudam nessa desintoxicação celular, mas especificamente nesse caráter, em peróxidos, que são moléculas químicas que têm uma característica peculiar, digamos assim, beleza? É o que a gente precisa saber para agora. Continuando, 2 últimos, estamos acabando, né? O nosso top 2 agora. A gente tem 2 estruturas, que as 2 que a gente vai falar agora, elas são exclusivas de células vegetais, beleza? Então, ó, percebam que tudo que a gente comentou, uma é só de animal, né? Que são centríolos, divisão celular. Todas as outras que a gente comentou até agora são das 2, né? Tanto de animal quanto vegetal. E as 2 últimas que a gente vai comentar agora são só de células vegetais. Professor, quais são essas 2 últimas? Você guardou melhor para o final? Não necessariamente, mas a gente foi na ordem para tentar separar animais de vegetais o máximo possível. Os plastos, beleza? Não é plástico, plastos. E o vacúolo, certo? Vacúolo. Plastos e vacúolo são 2 estruturas características de células vegetais. Professor, que os plastos fazem? Bom, os plastos são organelas que só tem nas células vegetais e eles têm material genético próprio, né? Então a organela é super desenvolvida nesse quesito, porque as outras não têm material genético, tá tudo contido dentro do núcleo, mas essas têm o DNA ou outra estrutura, vão generalizar, material genético próprio. Os principais plastos que a gente precisa conhecer agora são os cloroplastos. Nossa, professor, cloroplastos, cloro, tem a ver com cloro e tal? Tem nada a ver com cloro, nesse sentido de funcionamento, tá? Se não mistura as coisas. Os cloroplastos são estruturas que guardam um pigmento chamado clorofila. E essa clorofila, ela é super importante para a planta por 2 motivos. Uma, porque ela consegue captar a luz que vai ser usada como energia para a planta no processo de fotossíntese. E a outra, que ela guarda a informação da coloração das plantas. Então ela tem o pigmento da cor verde,
Então ela guarda a coloração das plantas e ela também guarda o processo de captação de luz, né? É uma informação importante. Ela consegue armazenar, ela consegue captar e armazenar essa luz que vai ser utilizada como parte de um processo para obter energia. Entendam parte desse processo, a fotossíntese. Fotossíntese é o jeito que a planta consegue energia para os funcionamentos básicos. Para fazer fotossíntese, precisa da luz, entre outras coisas. E essa luz ela precisa ser captada por alguém e armazenada por alguém. Quem capta e armazena? Quem capta e armazena, quem recebe e guarda essa luz são os cloroplastos. Beleza? Que são organelinhas dos grupos dos plastos. E o último, que é só das células vegetais, tá? E o último, que também pertencem somente às células vegetais, são para deixar no singular, vacúolo. Professor, o que é o vacúolo? O vacúolo ele tem uma semelhança parecida com bolsas, ou uma bolha. Essa bolha ela consegue inflar e murchar. E o que ela faz, professor? Ela consegue armazenar algumas substâncias que a célula vegetal pode usar eventualmente num outro processo ou em um outro momento. O principal armazenamento dos vacúolos, dessas bolsas ou bolhas, são água. Então, as moléculas de água ficam armazenadas nesses vacúolos. Não só elas, outras substâncias também. Mas, em geral, o foco principal é armazenar água, certo? E essas bolsas, elas se incham com o armazenamento de água. Quando a célula da planta vai usando, essa água ela vai murchando, beleza? Então, ela é como se fosse uma bolha, uma bexiga, que ela murcha e quando você enche ela de ar, ela vai inflando. Entendam, o ar, no caso da célula, é água, certo? Não é ar, é água, beleza? Então, armazenamento de substâncias, especialmente água, beleza? Gente, eu acho que a gente conseguiu comentar um resumo bem legalzinho sobre essas organelas. Então entendam, para a gente finalizar, que a célula tem diferentes características. Eu não estou falando diferente ser compostas por coisas diferentes. Tudo que a gente comentou, minimamente tem em todas as células. Se eu analisar a célula de um indivíduo ser humano, toda célula que se preze no aspecto da normalidade vão ter as organelas que a gente citou. Beleza? E vale para um vegetal também. Todo vegetal que eu citar dentro da normalidade, toda célula vai ter presente essas estruturas que a gente comentou. O interessante é a gente saber que cada pedacinho da célula tem uma função determinada. E o conjunto dessas funções fazem o funcionamento e a diferenciação celular. Porque cada célula vai agir em um ponto. E cada ação em um ponto faz com que eu diferencie nas suas funções e características. A constituição é a mesma. Tem as mesmas organelas, tem as mesmas partes, membrana, citoplasma e núcleo. E no caso dos eucariontes, que a gente está comentando, a carioteca também. Beleza? Esses detalhes que a gente dá é para mostrar que a célula tem vários soldadinhos que cada um tem uma função determinada ou algumas funções determinadas. E essas funções sendo realizadas de modo equilibrado, de modo certo, fazem com que juntas você tenha um funcionamento celular adequado. Então, por exemplo, uma mitocôndria, se tem problema, toda a célula vai ter um certo problema. Um retículo endoplasmático liso, se ele tem problema em desempenhar a sua função, a célula vai sentir de alguma forma. Então, cada pedacinho é útil à sua maneira, que juntos fazem com que a célula funcione de acordo. Então, funcionamento celular é um conjunto de pequenas funções realizados basicamente por organelas citoplasmáticas, que a gente citou. Lembrando que vacúolo e plastos são de vegetais e os centríolos são só de animais, e todas as outras são de ambos. Ok? Gente, mais uma vez, obrigado. Curtam aí, dá o joinha, comentem, tirem dúvida e, acima de tudo, assistam, beleza? Qualquer dúvida, só chamar e tô sempre por aí. Beijão.